Vamos lá, nós estamos aqui gravando o 9º vídeo de uma sequência de 250 vídeos nesse canal, onde você vai acompanhar toda a minha trajetória de crescimento para poder alcançar meu objetivo. E hoje eu trouxe uma amiga e nós estamos rachando os bicos de tanto rir aqui, porque todo mês nós saímos. Então, um hábito que a gente pode contar nesse vídeo, né? É verdade. Nós vamos falar sobre os nossos hábitos e as coisas que a gente tem implementado e tem aprimorado ao longo dos anos para poder se tornar uma pessoa melhor e para poder se tornar uma mulher imparável. Uma mulher que começa as coisas e vai até o fim. E uma das coisas que a gente tava falando aqui, a gente até tava rindo, é que uma das coisas que aconteceu com as duas foi parar de andar com pobres. Entendeu? Isso aí. Explica. Eu tenho que ser a mais pobre da mesa, entendeu? Pra me aprender com as pessoas. Se eu ando com gente ferrada, eu fico achando que eu tô muito bem. E eu não tô muito bem. Eu tô assim, ó, desse tamanho. Eu quero ficar desse tamanho, então... Né? Não dá. Eu acho que isso tem muito a ver com um dos vídeos que eu compartilhei aqui uns dias atrás e que eu falei assim, a gente tem que estar numa posição de aprendiz o tempo todo. Sim. Porque essa posição de aprendiz faz a gente crescer com toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim, você vai crescer, você vai melhorar, você vai se aprimorar. E aí, você se colocando na posição de aprendiz, quando você está com pessoas do mesmo nível que você, não há atrito. Todo mundo concorda com tudo, todo mundo aceita a situação que está vivendo. E agora, quando você já se conta com pessoas que estão melhores que você, que aprenderam mais que você, evoluíram mais que você, ou que têm um poder aquisitivo maior do que você se vê naquele lugar e fala Deixa assim, eu não te quero. dar um exemplo que eu lembrei que aconteceu comigo. Tava conversando com uns amigos e eles têm ar-condicionado quase que na casa inteira. E a gente queria colocar lá em casa, só que foi assim, toda uma estrutura. Primeiro vamos pôr energia solar, porque vai subir muito a nossa conta, então... Assim, né, gente? A gente aspira a grandeza, mas não chegamos lá ainda. Tem que organizar o que tem. Aí, esse menino, né, esse rapaz, chegou e falou assim, olha, faz a conta. Se subir R$300 na sua conta de luz, é R$10 por dia para você dormir bem, acordar disposto e trabalhar melhor e não sei o quê. Aí depois eu fiquei pensando, gente, realmente, eu gasto tanto com tantas outras coisas, nada a ver, e tô deixando o meu conforto, algo que realmente vai fazer diferença para eu trabalhar melhor, em segundo plano, porque eu achei que era caro, mas pra ele que tá, né, eu tô aqui, ele tá aqui, o que é R$300, gente? É nada, é uma noite de sono bem dormida. Agora você acha, conversa com o pobre pra ver o que é vai falar. Caro mesmo, não vai mexer com isso não, liga o ventilador. Coloca a toalha molhada no ventilador, que é igualzinho ar-condicionado. Misericórdia. Então, ó, estar com pessoas maiores que você vai te gerar, primeiramente, vai gerar desconforto. Muito desconforto, porque você vai perceber que você tá num lugar que você não deveria estar. E aí, às vezes, até você se sentir pequeno mesmo. E esse é o primeiro sinal de que o seu ego, de que o seu inconsciente, ele não tá preparado para aquela situação. Mas aí, quanto mais você vai entrando, você vai convivendo, você vai estando nesse meio, você vai percebendo que aquilo ali é sim pra você só precisa melhorar. Só que tem um detalhe importante também, a pessoa não precisa ser dublê de rico, não, né? Não precisa, gente, você endividar pra poder fazer as coisas bonitinhas junto com os outros. Você faz o que você pode na condição que você tem. E sempre olhando lá na frente. Você tem que olhar pra pessoa que tá onde você quer chegar e falar assim, o que ele fez? O que ele fez? Como? Né? A Letícia fala sempre muito do como. E é exatamente essa a ideia. Como que eu chego lá? Dentro da minha realidade. A trajetória dela é uma, a minha é outra. Então, a gente quer chegar no mesmo lugar, mas cada um por um caminho. Exatamente. E aí você olha para essa situação e começa a perceber assim, quais os comportamentos que essa pessoa teve. Ela era exagerada? Ela era doida? Ela gastava loucura? Ela dava passo maior do que a perna? Não, era uma pessoa com certeza foi controlada, estudou muito, aprendeu muito. E uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho certeza que você vai concordar comigo nisso, é que quanto mais a pessoa quer crescer, mais ela tem que se dedicar nesse crescimento, mais ela tem que dedicar a aprender no meio desse conhecimento. Com certeza. Eu achava que antes isso era naturalzaço. Você quer crescer, você quer ficar rico, você quer alcançar qualquer coisa, vai ser natural pra você. Não é, gente? Não é, você acredita? Não é. E eu vou te falar que não é nem pra quem nasceu rico. Porque você pode ver muito filho de rico, o pai constrói um patrimônio danado. Aí o pai morre e os herdeiros acabam com tudo. Por quê? Porque nunca foi ensinado o valor daquilo dali e como você administra aquilo dali. Teve a mega da virada agora, né? Virada de ano. E aí todo mundo, que eu vou ganhar, eu vou fazer não sei o que lá. Sabe o que eu fiz? Eu procurei saber como é que eu resgatava o prêmio. Porque se eu ganhasse... Nunca pensei nisso. Eu tinha que saber quantos dias que levava, como é que eu fazia, em que banco que eu ia. E se eu ganhasse? Eu tinha que estar pronto. E na vida a gente é tudo assim. Nos negócios, principalmente. Se a oportunidade chega, você não tem como... Tem estrutura para poder
segurar aquilo ali e não adiantou nada. Nossa, Não eu adiantou achei nada. isso muito bom de verdade. Porque eu não jogo na Mega da Eu jogo uma Virada. vez por semana, porque eu tenho realmente esperança que eu vou ficar rico um dia. Adorei. Toda sexta-feira, sabe? Eu não jogo, não jogo. Mas olha só que inteligente isso, a gente realmente tem que estar se preparando para as situações. Eu gosto sempre de lembrar e cito muito dentro da comunidade liberta a viúva. A viúva, ela não tinha o que comer mais dentro da casa dela e o profeta chegou pedindo alimento. E quando ele chegou, ele falou assim, ó, traz as vasilhas. Traz as vasilhas. E ela só recebeu azeite dentro das vasilhas que ela tinha. Se ela tivesse muito mais vasilha, ela teria recebido muito mais. Mas ela só recebeu conforme que ela tinha. Então você tem que se preparar para as situações. Você tem que se colocar em ambientes que te preparem para essas situações cada vez mais. Então aqui, ó, hoje, por exemplo, a gente tá almoçando, tá jantando num restaurante. Esse restaurante é um restaurante chique. É um restaurante bonito da nossa cidade. Entre todos, eu acredito que seja um dos melhores. Mas por quê? A gente tem que treinar a nossa mente a se acostumar com lugares bons. A gente tem que treinar em estar em ambientes onde o silêncio... Depois que você prova o gostinho da coisa boa, gente, não tem volta. Não tem volta. Um exemplo muito simples. iPhone. Uhum. Compra um iPhone. Usa um iPhone. Não, mas eu E amo volta. chá. Eu adoro. Nossa, não tem celular melhor. Né? Uhum. Entra no iPhone, nunca mais Nunca mais sai. você sai. É um esquema de pirâmide. Você compra o celular, e depois você quer o fone, e depois você quer aquele iPad, né? E quer o computador. Você nem vai usar, mas você quer. Que é bom. É bom e outra coisa. Fala pela gente. Tá. Você vai chegar em qualquer lugar. Se você, por melhor que seja o celular, gente, eu não tô aqui descredibilizando o celular, não, porque às vezes você tem um Samsung e tal, mas não é Apple. Não tem o mesmo status, né? Não tem. Então você olha, você acha que por mais que a pessoa tenha, ela tá ultrapassada. Não é nem que ela não tem poder aquisitivo, mas não, ela está inclusive ultrapassada. em termos de configuração, de tecnologia, tem outros muito melhores, mas não tem a maçãzinha, né? Exatamente. Então a gente olha, não olha só pro benefício em si, mas para tudo aquilo, o sentimento que aquilo gera dentro de você, eu acho que vai impactar muito em tudo que você vai fazer, em como você vai fazer, porque isso vai modulando. Vai modulando, é literalmente você olhar para uma pessoa e falar assim, eu quero ficar parecida com fulano, eu quero ter um comportamento parecido com fulano, e para que você alcance os mesmos objetivos, os mesmos resultados, tem que estar parecido com ela de alguma forma. Você tem que lembrar daquela pessoa de alguma forma. Então, em quem que você tem se espelhado? Eu gosto muito, eu não sei se você já ouviu falar, o Pablo Marçal, ele sempre fala muito sobre modelagem. A gente se inspirar em uma pessoa e copiar os comportamentos daquela pessoa para que a gente alcance os mesmos objetivos. Eu já vi isso, uma moça que eu sigo no Instagram, que ela fala muito sobre imagem, né? Sobre beleza, sobre roupas e não sei o quê. E eu trabalho com isso, então é minha obrigação saber. E ela fala que uma coisa legal para quando você ainda não tem um estilo definido, por exemplo, é você olhar um artista, de algum personagem de filme, alguma coisa que você goste, que você se identifica, e copiar. Simples. Olha! Adaptar para sua vida. Por exemplo, eu gosto muito da Blair, né, de Gossip Girl, que tem um estilo todo assim, e assado. Gente, moramos no Brasil, né, o negócio é em Nova York, vamos ter que adaptar, lógico, né? Mas pegou a ideia? Que é você olhar e espelhar numa pessoa que você admira, né? Isso vale para tudo, para roupa, para negócios, para tudo. É você olhar, observar o que deu certo, o que replicar. Exatamente, o que deu certo e o que não deu certo. Você não perde ter tempo. sabedoria de olhar e falar assim, não gente, compensa. Se não deu certo, não vale a pena. Não vale a pena, eu vou ficar pelejando, batendo cabeça com isso aqui, porque se a pessoa já fez, já testou, mas comigo vai ser diferente. Não, vai não. Então. Perde tempo não. E todo mundo fala que relacionamento com pessoa de outra religião dá errado, aí você vai lá e casa com um que é de outra religião. Comigo vai ser diferente. Alguns dão certo, gente, mas assim, é uma estatística desfavorável. Que nós temos que olhar e prestar muita atenção, porque se isso não estiver alinhado, valores, né? Valores, nós estamos falando aqui questão de valores também. A quem você vai se aliançar, seja numa amizade, seja num negócio, seja no seu casamento, como que tá essa questão de valores? Mas olha só, eu acho que uma coisa importante de pontuar é o seguinte, isso é natural que seja mudado ao longo do tempo. Questão de amizade, por exemplo, nós duas nos conhecemos solteiras, nos casamos e mantivemos a amizade. Se uma fosse solteira e a outra casada, era uma amizade diferente.
A disponibilidade era diferente, o assunto era diferente. Então a gente tem que entender que à medida que a gente vai passando a fase do videogame da vida, a companhia muda, a vestimenta muda, o ambiente muda. Isso é natural, isso é esperado. Não adianta você querer, mas quando eu era lá não sei aonde, eu era tão feliz. Minha filha, você pode ser mais feliz agora. Você pode ser mais realizada agora, não ficar preso, sabe, apegado. Mas eu tô tão sozinha. Então se coloque em outro ambiente com gente que pensa igual você quer mudar, e daí? Se eu for uma pessoa agradável e gente boa, você não tem como dar errado, não vai ficar sozinho. Mais do que isso, né? É o que você falou, a ambiência. Sim. Ambiência. Porque às vezes você tá tendo esses mesmos resultados porque você tá sempre nos mesmos ambientes. Ouvindo os mesmos assuntos, reclamando do preço de tudo, falando mal dos famosos, do governo, do não sei o quê. Não tem um assunto que presta. Ninguém comprou nada, ninguém investiu em nada, ninguém descobriu um jeito de fazer a renda melhorar. Não. Só coisa que não agrega nada. Mas também assim, vamos deixar um adendo aqui. Não precisa ser chato, né, gente? Que a pessoa que só sabe falar de negócios, de trabalho o tempo inteiro, ela é chata também. Então tenha repertório, né? Saiba o que dizer, leia livros bons, assista bons filmes. Quando eu dava aula no curso técnico, o ponto alto da minha aula para os meus alunos, eu conseguia manter eles com a boca calada até o final, porque todo final de aula eu sugeria uma série ou um filme que eu estava assistindo. E foi uma coisa natural que virou um ritual entre nós. Olha que legal. Eles ficavam caladinhos, eu explicava a matéria e deixava uns minutinhos no final pra gente trocar ideia sobre o filme. Pra tirar aquela imagem aquele afastamento, né, de professor e aluno. Foi uma coisa assim, simples, que foi legal pra nós. Foi interessante. É só um exemplo, lógico, né? Eu gosto de filme, mas tem gente que vai gostar de outras coisas. E o mais legal, né? Quando você aumenta esse repertório, você não se une pra poder falar mal de ninguém. Não, você tem assunto. Você tem Olha assunto. só! Olha, existe essa possibilidade? O mundo não gira em torno do Instagram, você acredita? Mentira! Gente, às vezes você tá nesse lugar em que você só senta com as pessoas ou só vai nos lugares pra poder falar mal das outras pessoas. Sim. E tá aqui um ponto que a gente não pode ignorar de forma alguma. Se essa é a sua fala o tempo todo, hoje mesmo eu experimentei isso. Eu tava em um lugar, e sempre quando eu vou nesse lugar, eu já vou meio com o pé atrás, porque sempre tem esse tipo de... sempre esbarra nisso, né? E aí uma pessoa tava elogiando outra pessoa, e tinha essa pessoa que eu sempre encontro nesse lugar. Aí a primeira coisa que ela falou, a menina tava elogiando, falou assim, nossa, fulano emagreceu, tá tão bonito e tal. Ela virou e falou assim, claro, né? Largou do marido. Se não fosse também eu, quando larguei do marido, eu fiquei desse jeito. Eu olhei assim, meu Deus. Você tem mesmo que diminuir o outro pra você se sentir bem? Você tem mesmo que entrar numa conversa que não é a sua pra que você se sinta bem? Eu acho que o ponto aqui é repertório. Melhore e aumente, amplie o seu repertório. Uma outra coisa também importante, né? Você falou do Pablo Marçal, e o Pablo, ele é meio maluco, mas ele tem muita coisa. Se você passar na peneira, sobra muita coisa boa. Uma vez ele falou sobre quebra de princípios. E você falar mal da pessoa, né, do ponto de vista bíblico, tem um versículo lá que fala que é como se você estivesse matando o seu irmão quando você fala mal dele. Então, o que você ganha com isso? O que você ganha? A única coisa que você ganha é pertencer a um grupo, você tá no lugar errado, minha amiga. Não faz sentido. Não faz sentido. Manter esse assunto, sujar a imagem de uma pessoa que nunca te fez nada, ou até mesmo que já te fez alguma coisa, a troca de quê? Pra pessoa falar, nossa, olha só, fulano tá participando do assunto. Fica calada, fulana, né? A pessoa tá falando, você gosta... Eu tenho, como você sabe... Não, e como vocês sabem, eu tenho 2 filhas. Se alguém fala mal de uma filha minha, você pode falar de mim qualquer coisa que você quiser, que eu não tô nem... Eu sou pior do que você imagina. Mas se você fala mal de uma filha minha, a forma como você me fere é completamente diferente. Agora, você imagina Deus, ele não é só seu pai. É pai dele também, ele é pai do coleguinha. Exatamente. Ele é pai do coleguinha. Aí depois você vai lá na maior cara dura e fala assim, Senhor, eu tô precisando disso. Senhor, você podia me arrumar isso, mas você tá toda hora me falando mal do colega. Como você quer que Deus te abençoe? Que é filho dele, né? Exato. Então, assim, se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Então, nós temos que também prezar por isso, por essa obediência, essa reverência e esse temor a Deus. Não quebrar o princípio, né? De respeito e amor às outras pessoas. Não precisa gostar de todo mundo, não, gente. Isso é normal. O mundo tem não sei quantos bilhões de pessoas. Mas respeitar você precisa. Mas eu reparei também que quanto mais a pessoa tá focada nela mesma em se tornar uma pessoa melhor, não dá tempo. Não dá tempo, não. Não. Você viu, não sei o que, não. Big Brother. Você sabia que tem Big Brother? Eu não. Nem eu fiquei sabendo recentemente.
Porque, sabe, me contaram lá na loja, falei, caraca, ainda tem gente que perde tempo com isso, meu Deus do céu. É sempre a mesma coisa, um monte de gente brigando, Eu fui conversar com uma pessoa hoje. Hoje o meu dia foi incrível, né? Eu conversei com uma pessoa hoje, em menos de 2 horas de conversa. Ela deve ter me contado pelo menos umas 35 tragédias. 35 tragédias. A última que mais me marcou foi a de um policial, tadinho, que foi resolver uma chamada. Chegou lá, era a própria filha que tinha sofrido um acidente. Ela pegou e se suicidou. Então você pensa assim, muito pesado. Pra que se alimentar de notícias assim? Significa que a gente vai viver alienado? Não. Mas se você puder não se alimentar desse tipo de conteúdo, você vai estar cuidando da sua saúde física, espiritual, psicológica, emocional. Em todos os âmbitos você vai estar se cuidando. Então evite consumir, evite estar em lugares onde é falar desse tipo de assunto, porque assim você se protege, você se guarda. Eu queria que você comentasse aqui pra gente, aqui embaixo, se tem algum desses hábitos que você já implementou na sua vida, alguma coisa dessa aí, algum hábito a mais que talvez ela tenha implementado, nós podemos até pensar em fazer parte 2, tá? Porque esse negócio aqui ficou bom. E aí, você colocar aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você tem ideias, sugestões, e não esquece de deixar o seu comentário, de deixar sua curtida, se inscrever aqui no canal, muita coisa, muita informação. Nós estamos gravando aqui no ambiente público. E outra, no ambiente público, né? Falando normalzona, vocês não estão entendendo. Só por isso eu já mereci seu like, tá? Não se esqueça, porque assim o YouTube entende que meu conteúdo é relevante para entregar para as outras pessoas. Um beijo e até a próxima. Fique com Deus.